sou a professora Adriana e vou lecionar Língua Portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações, ok? Bom, um pouco de história. O que isso significa? Nosso livro, o livro didático de vocês, chegou ao fim. Agora eu vou fazer algumas revisões e vou também fazer a revisão da unidade 1, a qual nós estudamos na época presencial, em fevereiro, no mês de fevereiro, e um pouco também da unidade 2. Antes de iniciar a revisão da unidade 1, eu gostaria de trabalhar um pouco com vocês com o gênero textual. O livro de vocês, no final, ele tem um projeto de leitura. Então, no livro tem vários textos, tem contos, tem alguns gêneros textuais aos quais eu gostaria de trabalhar com vocês. É até bom que vocês vão ter a oportunidade de ler esses textos que estão no final do livro, ok? Então, o primeiro texto que eu tenho lá é um texto que o gênero textual dele, é o conto. Nós já estudamos sobre o conto popular, lembram na unidade 1? Esse gênero que tem no livro, ele é também um conto adaptado de um conto popular. Então, os contos populares, lembra que eu falei com vocês em sala de aula, que são contos mais orais, são contos falados e menos escritos, encontramos mais na oralidade de uma pessoa que passa para a outra. Então, quando nós vamos fazer um conto popular na escrita, nós readaptamos, ou adaptamos esse texto para a escrita, porque geralmente conto popular é um conto que vem da oralidade, tá? Então, esse texto, é mentira, que é o primeiro texto que eu vou trabalhar com vocês, ele é um conto. Nós vamos rever, então, o que é um conto, esse gênero textual. O conto é uma obra de ficção, um texto ficcional. O que é um texto ficcional? Ficção é algo que não existe, É algo que pode ser inventado. Exemplo, um filme de ficção. É um filme que aquilo que passa nele não existe. Então isso que é uma ficção. Cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia ou imaginação. Já que não existe, ele vai criar esse universo aqui, de fantasias e da imaginação da pessoa que esteja contando ou escrevendo esse conto. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e enredo. Nós vamos ver um por um. Classicamente, disse que o conto se define pela sua pequena extensão, ou seja, geralmente é um texto mais curto que a novela ou romance. O conto tem uma estrutura fechada, desenvolve uma história e tem apenas um clímax. Bom, o conto, quando ele fala que é mais fechado e desenvolve uma história, é porque o conto fica apenas em um detalhe, ele fixa a história dele em um detalhe, em um ponto. O ponto de partida vai ser o mesmo do ponto final, não vai mudar de assunto. Não, eu vou começar falando a respeito, por exemplo, do Saci Pererê, um conto popular do Saci Pererê, e no final eu vou estar, por exemplo, falando de um outro personagem. Não, eu vou ficar ali naquele único ponto, naquela única ideia. Eu vou desenvolver a história do Saci Pererê, mas eu não vou encher, digamos assim, meu texto de personagens. Eu vou ter poucos personagens, eu vou ter uma ideia central, um clímax. Eu não vou ter vários pontos que chamem atenção. Eu vou ter um ponto que me chame atenção. Por isso que o conto é um texto mais curto. É um texto que envolve uma história, uma ideia. Bom?
Então, as características desse gênero. O conto pode ser definido como uma narrativa curta e com um único conflito. Isso significa que nessas histórias há poucos personagens. O tempo e o espaço são reduzidos ao essencial. E, além disso, o enredo, que é a sequência de ações pelas quais os personagens passam, é marcado pela existência de um único acontecimento relevante. Dessa forma, em geral, os contos apresentam apenas um clímax, aquele momento de maior tensão da narrativa. Eu não sei se você se lembra. Para existir o conto, eu tenho que ter o quê? Elementos da narrativa. Os elementos da narrativa que não podem faltar de maneira alguma são os personagens, o tempo cronológico, né? O de dia, de noite, das horas que são faladas. Existe o tempo psicológico, que é o tempo que marca a questão dos personagens, dos pensamentos dos personagens. Eu tenho o espaço, que é o lugar, né? O clímax, que é a tensão maior daquele momento, o desfecho, que é o final. O enredo é toda a história contada do início ao fim. Então, esses são o quê? Os meus elementos da narrativa. E para haver um conto, eu tenho que ter esses elementos da narrativa. Okay? Então, olha só, os elementos de um conto. Eu tenho os personagens. Esses personagens podem ser personagens animados ou inanimados. O que isso significa? Podem ser pessoas ou podem ser objetos ou até animais. Tá? Animais, ele é mais usual nas fábulas, mas pode acontecer no conto? Pode acontecer no conto também. Tá? Só que nas fábulas é que nós podemos perceber a presença maior de animais. Né? A fábula, por exemplo, do coelho, a fábula da tartaruga, a fábula da cigarra. Porque as fábulas eu tenho o que de diferente das narrativas? Eu tenho uma moral da história. Então a fábula sempre vai trazer o que? Uma moral da história. Só que isso pode acontecer, pode ter animais num conto? Pode acontecer isso sim, tá? Mas geralmente não vai trazer o que? Moral de história nenhuma. Geralmente o gênero textual que me traz aí uma moral vai ser a fábula, tá? O conto não. O conto é um texto que envolve menos personagens, que, como eu falei no início, tem um clímax, um ponto só de tensão da história, onde que está começando ali o problema e a resolução daquele problema para chegar no desfecho, tá? Então eu tenho personagens que podem ser objetos, podem ser pessoas, pode ser, se eu fizer um conto, por exemplo, de fadas, vão existir o quê? Princesas, bruxas, né? Rainhas, príncipes, tá? Então eu sempre tenho que ter o quê? Personagens. Precisa ser muitos? No conto não. Quanto menos personagens envolvidos na história, melhor. Narrador. Eu tenho o narrador, que é quem dá a voz à minha história. O narrador, eu tenho 3 tipos de narradores. Eu posso ter 3. O narrador personagem, eu tenho o narrador observador e o narrador onisciente. Então vamos ver a diferença de cada um, tá? É a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador pode contar a história de 3 maneiras. Então vamos ver quais são essas maneiras, ok? Narrador personagem. Quando uma das personagens que vivencia a história faz também o papel de narrador, ou seja, uma das personagens narra a história. Então, o narrador personagem, além de contar a história, ele vai participar da história, ele vai fazer parte da história. É como se eu contasse uma história para vocês, mas que me envolvesse naquela história também. Eu participo, eu estou contando, mas eu faço parte daquela história, ok? Então, por isso, muitas vezes os verbos são conjugados em primeira pessoa, mas podem também ser conjugados em terceira quando o narrador personagem conta o que acontece com os outros personagens. O narrador observador é o tipo de narrador que não participa da história. Ao invés disso, ele é apenas uma voz contando o que acontece,
narrando a história. Entretanto, assim como o leitor, esse narrador não sabe o que se passa na consciência das personagens. Não sabe o que aconteceu no passado, anterior à narrativa, nem o que acontecerá no futuro. Ele apenas narra, ele apenas conta. Geralmente, nos contos, eu posso ter tanto o narrador-personagem quanto um observador. Posso ter uma fusão dos dois, que nós falamos assim, narrador, personagem e observador, que eu posso ter os dois, tá? Por quê? Porque ele vai contar a história, vai começar, era uma vez, tal, mas depois de um certo tempo ele pode ser o que? Inserido ali no contexto, na história, tá? Ou então apenas contar, não ser colocado ali dentro da história. Ele vai apenas narrar, apenas falar, tá bom? Entretanto, assim como o leitor, esse narrador não sabe, eu já li essa parte, que se passa na consciência dos personagens, ou seja, ele não sabe nada, ele apenas conta o que está acontecendo. E já o narrador onisciente, assim como o observador, ele não participa da história, então ele também não participa. A diferença é que essa voz é onisciente, ou seja, o que significa isso? Ele sabe de tudo do universo, no universo daquela narrativa. Ele sabe ou ela sabe e pode contar o que as personagens estão pensando e sentindo. Também conhece e pode contar o passado anterior à narrativa e o futuro. Então vamos ver a diferença. O observador não participa e não conhece os personagens, apenas fala deles. O onisciente, apesar de também não de apenas narrar a história, ele já conhece as personagens. Ele pode falar, igual ele aqui, está escrito, ele pode contar o que as personagens estão pensando e sentindo. Então ele conhece os sentimentos da pessoa, o pensamento da pessoa. Entenderam a diferença? Então vamos novamente. O narrador personagem, ele participa da história, ele não apenas conta aquilo, como ele vivencia a própria história que ele está contando. O observador apenas conta. Eu vou contar uma história para vocês. E eu conto essa história. Mas eu não entro na consciência dos meus personagens, porque eu não sei o que eles estão sentindo, o que eles acham, o que eles sabem, eu não sei nada disso, tá? Só conto. O onisciente, ele também narra, ele não participa, mas ele conhece a fundo os personagens daquela história, ou seja, ele sabe de tudo no universo daquela narrativa, ele sabe e pode contar o que as personagens estão pensando e sentindo, ele conhece os sentimentos e os pensamentos dos personagens, tá bom? E também pode contar o passado anterior à narrativa e o futuro, o que poderá acontecer, tá? Então, essas são as diferenças dos tipos de narradores que eu tenho. Narrador, personagem, observador e onisciente, tá? O tempo é como eu falei, ele pode ser cronológico ou psicológico. O cronológico é aquele que passa através do tempo do relógio mesmo, dia, noite, tarde, horas, ok? O cronológico é aquele que o narrador conta, ele sabe do pensamento cronológico, do pensamento do meu personagem. Ele conhece esse personagem e sabe as ações do personagem através das suas atitudes, através do seu pensamento. Então, as narrativas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, podendo ser minutos ou até alguns dias. Mas é possível que elas se passem durante muitos anos. Em qualquer um desses casos, a narrativa será breve por tratar-se de um conto, breve, ou seja, mais curta. Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje,
e outros podem passar-se em algum lugar do passado ou até mesmo em um futuro imaginado pelo autor e descrito pelo narrador da história. Então, tempo é isso, é o momento em que vai passando, em que vão acontecendo as ações. Espaço é o lugar, tá? Assim como o tempo, as narrativas precisam correr em um espaço descrito, explícita ou implicitamente, onde as personagens situam-se novamente. Por tratar-se de narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços, ou seja, poucos lugares, tá bom? Mas ainda é possível, que muitos cenários sejam percorridos durante a história, podendo ser apenas um pequeno cômodo de uma moradia, um país inteiro ou outra galáxia distante e imaginária. Em todo caso, a narrativa continuará sendo curta, ou seja, mesmo que houver mais de um lugar ou mais de um espaço, a narrativa vai ser curta. Eu não vou fazer um conto, digamos, de 3 páginas, tá? Eu vou fazer um conto um pouco mais curto e eu posso explorar os lugares que eu quero. Eu posso envolver os personagens e colocá-los, de acordo com o meu enredo, em vários lugares. Porém, isso não significa que o meu texto será longo. Bom, então lembrem-se, espaço, lugar, onde acontecem as ações. O enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim. Vamos falar mais sobre isso no enredo adiante. Olha, enredo é a história em si. Lembrem-se disso, enredo é a história, é o acontecimento do início ao final da minha história. Isso tudo é um enredo. Por que enredo? Lembra quando fala enredo de uma música? Enredo é o quê? Não é a sequência daquela música, não é a música em si. A história é a mesma coisa, vai ser o quê? O início, o meio, o fim. Tudo isso é um enredo, é a minha história, do início ao fim. Conflito. Por fim, os contos têm um conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais, ou em uma das ações iniciais que faz com que outras ações sejam tomadas pelas personagens para solucionar o problema. Então, eu vou ter um problema que tem que ser solucionado. Essa sequência de ações forma um enredo e geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final. Tá? Então, o conflito vai ser o quê? Vai ser aquele ponto que vai ser gerado dentro da ação inicial, vai ser gerado o quê? Uma sequência de ações que vão formar, enfim, um enredo para chegar ao final, ou seja, ao desfecho. Então, o conflito, o clímax e o conflito, ele é muito parecido e confundido. Mas olha só, primeiro eu tenho o conflito e depois eu tenho o clímax. O que isso significa? O conflito vai ser aquela parte que vai iniciar o meu problema. Eu vou ter ali um problema e o clímax vai ser o quê? Aquela tensão maior daquele problema. E depois disso, tudo vai ser o quê? Resolvido, tá? Para eu chegar na solução final, ou seja, no desfecho. Okay? Então, desfecho é o final da minha história. Como eu consegui resolver aquilo? Consegui dessa forma e depois disso aconteceu o quê? O final, o desfecho. Introdução ou apresentação, equilíbrio inicial. É o início da narrativa, né? Nós podemos descobrir o contexto da narrativa. Quem são os personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. Então, vamos ver. Aí eu vou para o desenvolvimento, que é a complicação, surgimento do conflito. Olha, o conflito apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, situação, problema, que fará as personagens agirem para resolver. Foi o que eu falei, é o início do problema, né? Então, eu vou iniciar o problema ali, então eu vou começar o meu conflito. E o clímax é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge. Lembra que eu falei com vocês? O problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história, ou seja, eu tenho
Começa meu conflito, começa o problema na minha história, o clímax é aquela tensão máxima daquele problema, e depois daquilo eu vou ter o quê? Eu vou ter o final que vai ser resolvido esse conflito. Tá? E a conclusão, o desfecho do conflito, como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Aqui fala assim, vamos conhecer esses tipos a seguir. O que eu fiz? Eu coloquei para vocês então, ler o texto É Mentira, da página 274, lá no projeto de leitura. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler o texto é bacana, eu li já 2 vezes, e ele vai ter sim o conflito. Não vou contar o texto, não, vou fazer um resumo, mas vocês têm que ler, senão vocês não vão entender. Então, ele traz ali um conto adaptado de um conto popular, né? É uma adaptação de um conto popular, em que existe uma personagem que é mentirosa. Ela mente o tempo todo, por isso que o título é Mentira. Ela mente o tempo todo. O seu pai gostaria que ela parasse de mentir, não aguenta mais aquilo. Olha onde se inicia, então começa a iniciar o conflito, onde ele sugere que ele é um rei, vai dar parte do seu reinado à mão da filha, que é a princesa que mente em casamento, para quem conseguisse falar uma mentira maior do que a sua filha. Alguns tentam, mas não conseguem, porque ela é muito boa na mentira, ela mente demais, ela sabe inventar coisas fora do comum, fora da realidade, vocês vão ler isso. Só que sempre existe um que consegue, não é verdade? E de 3 irmãos, lá na história conta que tem 3 irmãos, e que o mais novo é que vai conseguir contar uma história e vai conseguir fazer com que ela desminta-o. Ou seja, ele vai falar uma história, vai contar uma história e ela vai desmentir. E quando ela desmente e não consegue mentir mais que ele, ela perde a fama, então, de quê? De mentirosa, porque ela consegue ser desmentida, ela consegue mentir menos. E aí ele ganha a aposta, né, e casa com ela, e ela nunca mais conta uma mentira. Então houve neste caso, nesse conto, a solução, né, resolveu-se então o que? O problema da mentira, da mentira da princesa. Então vocês vão ver que é um conto bacana, diferente, e depois de ler esse conto vocês vão resolver as questões que eu deixei aí no PowerPoint. Vocês não precisam copiar, pode só colocar número 1 e responder, 2 e responder, tá bom? Então, as questões têm a ver com o texto, leiam, tenham atenção, se preciso for, volte ao texto. E dentro das questões eu coloquei algumas questões que vamos relembrar algumas coisas que nós já vimos há um tempo atrás. E essa agora é a nossa ideia, é fazer uma revisão. E eu iniciei com um conto popular, mas eu vou voltar lá no iniciozinho da unidade 1, tá? Bem lá no início. Por quê? Porque já tem bastante tempo que nós vimos a unidade 1, parte da unidade 2, e nós vamos rever essa parte para vocês relembrarem, ok? E vou começar com esse gênero aí do conto, fazendo algo diferente, colocando aí umas questões no PowerPoint, um texto que está no livro de vocês, que faz parte de um projeto. É bom que vocês vão treinar a leitura, ok? Então leiam, tenham atenção e façam as atividades logo após a leitura, tá? Bom, turma, eu termino a aula por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.